Bom dia, galera. Na aula de hoje a gente vai falar sobre o operariado e as lutas políticas. Como que começou a surgir, essa classe operária e esse movimento operário? A gente precisa entender que lá no século XIX, as monarquias absolutistas elas foram definitivamente extintas. Então, a gente acaba derrotando esse modelo monárquico absolutismo, no qual o rei é o chefe de Estado. E aí nós começamos a ascensão de um novo momento político. E esse momento político é marcado pela ascensão do capitalismo. O capitalismo ele começa a ganhar forma em sociedade, E a grande beneficiária disso tudo foi, sem dúvida, a burguesia, que era uma classe em ascensão, uma classe em crescimento econômico, que começou a ser desprezada pela nobreza e começou a mandar, na classe trabalhadora. Então, a burguesia ela precisou se aliar à nobreza, pois as duas tinham um medo em comum. E o medo em comum era que a população, os operários das várias fábricas que existiam, começassem a se revoltar por estarem vivendo em condições precárias e dependendo de políticas compensatórias. Então, a burguesia e a nobreza vão se aliar com medo, desses possíveis levantes que os operários poderiam fazer, e esses operários das fábricas eram a maioria, Então, se eles de fato fizessem um levante, seria muito preocupante para essa classe. Então, durante lá o século XIX, nós tivemos um grande desenvolvimento industrial. Esse desenvolvimento industrial se iniciou na Inglaterra e foi ganhando cada vez mais locais. Então, houve um desenvolvimento industrial grande por parte desses países europeus e essa industrialização ela vai determinar um novo ordenamento social, que é marcado pela maciça presença de uma nova classe social, que é o operariado, tá? A palavra operário ela significa aquele que executa, aquele que produz. Então, essa palavra operariado vai surgir dessa presença dessa nova classe social. Assim, a gente pode afirmar que o socialismo, que era um termo empregado pela primeira vez em 1830, nasceu de algumas contradições surgidas nessa sociedade industrial. Então, essa palavra operário, como eu falei para vocês, significa aquele que executa, aquele que produz, aquele que coloca a mão na massa. Só que no decorrer do século XVIII, esse nome operário vai estar diretamente ligado ao trabalhador assalariado, independente de onde ele esteja, seja na indústria ou no campo. Mas todo trabalhador assalariado é conhecido como operário ou como um componente da classe operária. Já no século XIX, com os estudos de vocabulário socialista e marxista, a gente vai demarcar o lugar dos trabalhadores em oposição à burguesia. Então, a gente começa a ter aquela famosa luta de classes, que Karl Marx sempre fala. Então, os proletários, eles eram pobres, que nada tinham para oferecer ao Estado, além da sua numerosa prole, e aí é a origem do nome, e da sua mão de obra. Já no Manifesto Comunista de Karl Marx e Friedrich Engels, eles vão assumir essa nomenclatura de operário, vendo por um lado mais político, e eles vão se referir a esses operários àqueles que só têm uma propriedade, que seria a sua força de trabalho. E aí eles vendem essa sua força de trabalho para os donos do capital e dos meios de produção em troca de um salário. Então, a partir daí, a gente configura a oposição entre capital e trabalho, entre capitalista e proletariado, entre dominados e dominantes. E após a Revolução Industrial na Inglaterra, vários outros países no mundo começaram a se industrializar e isso fez com que ampliasse o número de trabalhadores urbanos. E de acordo com a concepção liberal, o Estado não tentou interferir nessas relações. Então, ele deixou tanto os trabalhadores quanto os patrões livres para estabelecerem os seus acordos, os acordos que quisessem. E por isso esses operários eram tão explorados, porque não haviam leis nenhuma que assegurassem as condições de trabalho, jornada de trabalho. Esses operários eles começaram a ser substituídos
por máquinas, eles eram submetidos à exploração, eles eram submetidos à cobiça desses donos de capital que queriam cada vez mais dinheiro, sem se importar com essa classe trabalhadora. Nessa época não existia nenhum benefício para esse trabalhador, então não existia férias, 13º, descanso semanal, aposentadoria por tempo de serviço ou por invalidez, inclusive se houvesse um acidente de trabalho, né? E no qual esse operário ele ficasse sem possibilidade de trabalhar, ele era colocado para a rua sem nenhuma indenização, sem nada. Então as condições de trabalho também eram insalubres, o salário era super pequeno e haviam leis que proibiam reuniões e manifestações de trabalhadores, então haviam leis que proibiam essa manifestação trabalhista, né? E quando havia manifestação trabalhista, eles usavam de força policial para poder acabar com essas manifestações, agindo até com violência. O desemprego era algo que era tido como comum. Essa possibilidade de estar desempregado estava sempre presente nessa sociedade operariada, já que não existia, essa sociedade operária, já que não existia nenhum tipo, né, de lei que beneficiava, então a qualquer momento eles poderiam perder o emprego. E isso ia fazendo com que eles submetessem a diversas condições precárias de emprego, né, para poder ter como se alimentar. Então, finalmente, depois de várias revoltas populares, né, diversas revoltas populares, lá para o século XIX, os trabalhadores conseguiram votar os seus respectivos, as suas leis trabalhistas, o que lhe permitiu dar algumas melhorias, algumas pequenas garantias, mas tudo foi conseguido bem lentamente e através de bastante mortes e miséria. Desde o início da Revolução Industrial, havia precárias condições de vida. Esses trabalhadores, eles motivaram diversos movimentos reivindicatórios que eram marcados por violência e destruição, principalmente do maquinário, que eles consideravam, né, como esse maquinário era, de certa forma, o que gerava toda essa desigualdade social. Então, os primeiros movimentos de protesto do proletariado, eles eram contra a sociedade burguesa, né? E foram os chamados ludismo e cartismo. E agora a gente vai explicar cada um deles. O ludismo, ele vai surgir lá na Inglaterra, no início do século XIX. A sua primeira manifestação vai ocorrer lá no centro da Inglaterra. E o objetivo deles, né, era a questão das máquinas fabrios a vapor. Eles viam as máquinas, né, como o principal objeto a ser destruído. Então, os ludistas consideravam que as máquinas tiravam os seus empregos e aí eles começaram a fazer um movimento para destruir essas máquinas. Então, durante todo o período do ludismo, centenas de equipamentos foram destruídos e o governo inglês, é claro, que passou a reprimir violentamente todo esse manifesto ludista. E outro movimento que nós tivemos foi o chamado cartismo. O cartismo, ele foi um movimento operário que também surgiu na Inglaterra e ele era um movimento no qual os manifestantes se reuniam para fazer o que a gente chama de uma carta do povo. Eles recolhiam milhares de assinaturas e endereçavam, né, todas essas assinaturas e esses manifestos ao parlamento inglês. As reivindicações eram diversas. Dentre elas, tinha a questão do voto secreto, a remuneração dos parlamentares, eles queriam melhores condições de trabalho, melhores condições de vida. E quando essa carta não era atendida, quando os parlamentares se recusavam a atender os pedidos, eles mandavam cada vez mais cartas para o parlamento, repetindo tal ato até que eles conseguissem ser atendidos, tá? Só que os primeiros sindicatos, eles vão surgir na Inglaterra graças a todos esses movimentos, principalmente do ludismo e do cartismo, que vão começar a gerar um movimento de igualdade, né? Um movimento reivindicatório. E aí vão começar a dar início aos primeiros sindicatos. Esses primeiros sindicatos vão surgir na Inglaterra, nos Estados Unidos e na França, que eram os países mais industrializados da época, tá? Esses sindicatos eram entidades representativas que os operários organizavam, no qual eles tinham um grande número de pensadores sociais que buscavam uma alternativa melhor, uma construção de uma sociedade justa, igualitária, com uma melhor distribuição de renda, né? Que foi aquela resultante lá no período da Revolução Industrial. Então, eles queriam uma sociedade igualitária,
que o ser humano, né, se sobreposse ao capital, fosse mais importante que o capital, né, tivesse mais valor que o capital. Então eles queriam aí uma sociedade justa e igualitária, formando o conceito de socialismo.